Só por falar em rei, estou fazendo aqui um gancho, porque temos aqui o senador Rogério Marinho, mas o senhor já vai entender o que eu estou dizendo, porque assim, no quesito liderança, reinado, popularidade, né, tomar a frente no debate público, o senador tem uma baita história de muito debate e representação dentro do Senado Federal, e é com ele que nós estamos aqui em tela. Senador, eu juro que o gancho não foi pensado, hein? Me ocorreu agora, mas tudo bem. Mas o senhor entendeu, né? O elogio enquanto uma liderança, senador, aí na representação da sua oposição ao governo. Ficou bem compreendida essa parte? Bom, bom dia a todos, aí estamos à disposição. Bom ano novo para todos. Esperamos menos susto nesse ano, mais previsibilidade e saúde. Amém. É isso tudo que queremos. Bom, por qual motivo estamos aqui com o senador? 6 de janeiro, e aí eu volto ao que eu realmente estava falando antes. A gente projeta naturalmente esse próximo ano, né? Quais são os maiores desafios? Você que nos assiste, não sei se você fosse elencar, quais são os maiores desafios quando a gente fala de poder público, de gestão pública. E aí a gente vai focar agora e recebendo esse olhar de oposição, principalmente ao governo, mais do que isso, sendo um senador que representa a população, alguns dos assuntos dizem respeito a contas públicas do governo, que são uma pedra no sapato da política econômica brasileira, não temos dúvida disso. A dúvida é o que seria o melhor a ser feito, mas ninguém tem dúvida que é uma pedrinha no sapato neste momento. E aí as novas regras para o reajuste do salário mínimo, por exemplo, são um ponto de atenção nos gastos obrigatórios do governo. E é esse gancho que eu começo aqui trazendo um olhar de perspectivas em relação a 2025 e já trazendo o gancho do salário mínimo para o senador Rogério Marinho. Obrigada pela gentileza da presença, senador. Queremos te ouvir sobre esse ponto em relação a 2025, para começar a nossa conversa. Bom, nós estamos aí com a perspectiva de agravamento nas contas públicas, né? Porque a trajetória ela tem um pecado original, que foi a PEC da transição. E ainda no final de 22, o governo acresceu quase 200 bilhões de reais no orçamento, sem uma contrapartida de receitas. E ao longo desse período, tomou várias atitudes do ponto de vista de apoio popular, mas sem respaldo do ponto de vista fiscal. Uma delas é a questão do aumento real do salário mínimo. Eu tenho falado que o governo dá com uma mão e tira com as duas, porque na hora em que estabelece que há um crescimento inicialmente, em função da correção da inflação acrescido do PIB dos 2 últimos anos, houve um aumento em 2023 em torno de 6 pontos percentuais no final de 23, e nós chegamos ao final de 24 com um aumento do dólar de perto de 30%. Então, qualquer cidadão que vai às compras, vai ao supermercado, e principalmente a população que majoritariamente ganha até 2 salários mínimos, sabe o prejuízo, né, ou a perda do poder de compra que isso ocasionou nas suas vidas. Então, esse aumento ele apenas foi factual. Ele foi teórico, né? Não foi factual. Houve uma corrosão do poder de compra, porque vários produtos de importância da cesta básica dependem de importação. E essa importação é regida pela moeda comum do mundo inteiro, que é o dólar. Então, houve um crescimento exponencial de custo de produtos ligados a gêneros alimentícios e de limpeza. Eu não tenho dúvida de que dificilmente haverá uma reversão dessa situação, porque no DNA deste governo há uma convicção de que o gasto público, mesmo que à custa de endividamento, é o que gera o crescimento do país. E o que está acontecendo de fato é que há uma perda crescente da credibilidade, né, na economia. Isso tem gerado uma evasão de divisas assim, extraordinária. Quem quer empreender, quem quer investir no país tem colocado o pé literalmente no freio, tem adiado essa situação. E nós vamos ter um ano muito difícil, a não ser que o governo apresente de fato um ajuste fiscal, né, que leve em consideração as premissas de contenção de gastos, Senador. de continuação de reformas estruturantes, de ataque aos super salários, principalmente do judiciário,
né, que extrapolam em muito o teto do funcionalismo público e Senador, começa a dar o exemplo na redução, né, desses investimentos que são anunciados sem nenhum lastro do ponto de vista financeiro, como o terceiro PAC, né, que é uma galhofa, é uma brincadeira feita contra a sociedade brasileira. eu tenho aqui, todos os meus colegas querem fazer-te uma pergunta, tão cheia, e até se eu peço desculpa por fazer isso, mas eu já quero emendar aqui uma pergunta para o senhor, que o senhor citou o pacote de gastos e tudo mais que chegou no Congresso. E a minha pergunta que é fácil de fazer, e eu sei que é complicada, mas a gente quer te ouvir. Se o Congresso cobra que sejam feitos cortes e tudo mais, tem que cortar e representa a população fazendo isso, assim, obrigada a todos os parlamentares por fazerem essa cobrança, porque é um olhar da população. Mas por que quando o pacote chega no Congresso, não, mas isso aqui não vai cortar, não, mas isso aqui não pode cortar, isso aqui, aí vai esvaziando, Para a gente que vê de fora é difícil entender, porque se cobra tanto por cortes, por que quando chega o assunto no Congresso, isso aqui não pode, isso aqui não vai quê? Que tipo de interesse o Congresso defende? É o da população ou é de alguns grupos que dominam o dinheiro brasileiro? Olha, a sua pergunta é extremamente importante, até para quem está nos ouvindo. Primeiro, o Congresso ele é heterogêneo, ele não é um bloco monolítico, como deve ser o governo, por exemplo. O governo tem uma agenda e necessariamente uma liderança na condução dessa agenda. Esse governo se omitiu na reforma tributária. Nós estamos aí com uma reforma aprovada com quase 400 bilhões de renúncia fiscal. Não é por acaso que nós vamos ter aí o maior imposto de valor agregado do mundo, acima de 29%. Então, quem não teve lobby ou quem não gritou mais, não foi beneficiado pelos benesses que foram oferecidos, né, por aqueles que conduziram o processo de reforma dentro do parlamento e que não foi o governo. O governo se omitiu criminosamente. O governo não busca a interlocução com o parlamento no sentido de fazer um grande pacto a favor do Brasil. Se o governo dissesse, eu vou abrir mão, por exemplo, de fazer investimentos que eu não tenho suporte financeiro, e vocês do parlamento deveriam abrir mão de um percentual do recurso discricionário que está disponibilizado através das emendas. E eu não falo nem das emendas impositivas individuais, eu falo dessas emendas de comissão que se transformaram em moeda de troca, né, e de cooptação de parlamentares para fazer eventuais maiorias dentro do Congresso com a cumplicidade do governo do Partido dos Trabalhadores. Esse pacote que chegou, eu afirmei desde o início que ele é inócuo. Ele não tinha nenhuma efetividade. Quando você fala que ele foi desidratado, na questão do BPC, por exemplo, veja, a política de salário mínimo do governo, além de ser absolutamente estéril, porque não significa ganho real para o trabalhador brasileiro, que não deu causa a essa produtividade, e quem ganha o salário mínimo no Brasil, talvez 10% da nossa população economicamente ativa, impacta fortemente nas contas públicas, porque pressiona a Previdência e BPC. Né? Então, o governo faz tudo errado, então ele perde a credibilidade e perde a legitimidade de fazer o debate de forma séria. Eu fiz 2 emendas por ocasião desse pacote, que eu gostaria de falar aqui em público, que não foram aceitas. A primeira, que o governo deixasse de mise-en-scène e de cortina de fumaça, e de fato, ato contínuo aprovação, a PEC, que determinou a contenção dos supersalários, nós votássemos o projeto que já está pronto no Senado da República, na CCJ, já tendo passado, inclusive, da Câmara. Há 2 projetos distintos. Um, com uma série de modificações feitas pela Câmara, que dá 33 sessões diferentes, colocando uma série de rubricas orçamentárias do Judiciário, do Poder Público, do Executivo, como verba indenizatória, onde não incidiria o teto nem imposto de renda. Né? E há um outro do Senado da República, que foi votado no Senado, que seria o texto que nós defenderíamos, com 14 ou 15 sessões de diárias, né, de férias, ou seja, situações normais do trabalhador. Mas o governo não aceitou votar um projeto de emenda ordinária, com apenas maioria eventual, tendo quórum a maioria dentro do parlamento. Ou seja, estava fazendo uma cortina de fumaça. Eu mostrei isso para ele. Segundo, nós fizemos uma emenda chamada Emenda 16, foi um destaque ao primeiro projeto, que foi o PLP, onde dizemos o seguinte: se a gente revogasse a banda do resultado primário, porque você diz, olha, eu vou ter déficit zero,
mas 0,25 para baixo ou 0,25 para cima. Se você revogar a banda, dá 30 bilhões de economia. Certo. Se você for para o centro da meta. Se você não cumprir as metas, o artigo 67 da Constituição Federal, que falava de improbidade administrativa, não permite, por exemplo, que haja aumento de funcionário público quando há um grau de insolvência na economia brasileira, que é um fato. Mas o governo, no dia 31 de dezembro, agora, mandou a medida provisória promulgou a medida provisória, dando 18 bilhões de reais de aumento aos funcionários públicos e aos cargos comissionados, como se estivesse sobrando dinheiro. E essa é uma despesa permanente. Ela continua para os anos subsequentes. Senador, se você tiver crescimento de dívida... Não, eu posso listar aqui uma série de possibilidades de fazer um ajuste fiscal sério. Agora, realmente, retomaria muito tempo do programa. Mas a nossa emenda dava 135 bilhões de reais de economia efetiva no ano subsequente. E o governo simplesmente ignorou. Pelo contrário, acresceu o aumento de salário para servidores, não colocou na LOA os 8 bilhões dos fundos de transição da reforma tributária e, por ocasião do pacote fiscal, abriu espaço para gastar mais 5 bilhões no Fundeb. Isso é uma piada, uma brincadeira, não é à toa que a economia, através do mercado, entendeu que isso não levava para canto nenhum e nós estamos vendo, literalmente, a economia derreter. Tem muito mais pergunta para fazer para o senhor. Eu queria aprofundar sobre a questão do salário mínimo. O senhor responde que esse reajuste recente é artificial porque as pessoas estão com seu poder aquisitivo prejudicado, né? Mas então, na sua avaliação, tem que ter ou não a política de valorização do salário mínimo acima da inflação? Muitas pessoas têm na memória ali 2001, início da gestão de Lula, quando o mínimo era de R$180. Hoje chegou a 1.518, claro, vários governos, várias políticas aconteceram em meio a isso. Você acha que tem que ter a valorização do salário mínimo no Brasil? Só pode haver aumento de salário, Basília, se houver ganho de produtividade. Quando se dá aumento de salário sem esse ganho de produtividade, você impacta negativamente na economia. Você gera um efeito contrário do que se espera na política econômica, eu estou falando. Ao contrário do que se espera, e é o que aconteceu de fato, ao invés de você aumentar o poder de compra da população, você gera um desajuste na economia, e esse é apenas um dos aspectos. Aí, o que está acontecendo com o salário mínimo. Você dá um aumento, teoricamente, acima da inflação, que é real, mas, de fato, e aí eu peço aí o testemunho de quem está nos assistindo agora na televisão ou pela internet. Perguntem a quem recebe o salário mínimo se ele está melhor ou pior do que em 2022. Como é que está o seu poder de compra com essa política que o governo federal instituiu? Que é uma política que, na verdade, prejudica as contas públicas porque aumenta o custo de manutenção da Previdência e do BPC e, ao mesmo tempo, gera um efeito contrário do que se imagina, porque, de uma forma geral, a economia está se deteriorando, nós estamos perdendo a capacidade de ter uma moeda forte, de se ter investimentos na economia pelo crescimento do juro futuro, né? Então, é um espiral negativo e populista e irresponsável. Senador, tem mais gente aqui para fazer pergunta. Só quero aqui reiterar, desculpa existir, né? A imprensa faz perguntas imensas e quer pedir que o entrevistado seja sucinto. Mas só para a gente conseguir girar aqui, a gente vai, para tentar ser o máximo que puderes de sucinto nas palavras, para que nós possamos girar aqui com os nossos colegas. Pedro Duran, por favor. Obrigado, Elisa. Minha pergunta é rápida. Eu vou até andar aí pertinho de você, senador. Vai lá. Quero te agradecer pela conversa e te perguntar. Hoje a notícia mais importante do dia é a vitória da Fernanda Torres, que ganhou o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro. E isso levanta um debate sobre algo que é muito caro para nós, para o senhor, inclusive, como político e parlamentar, que é a nossa democracia. Depois de amanhã nós temos o ato que vai marcar o dia 8 de janeiro, os 2 anos daquela tentativa de invasão à sede dos 3 poderes. Minha pergunta é, o senhor assistiu o filme, gostou, achou que merece, que representa bem esse período sombrio da ditadura? Pensa em ir no ato do dia 8 de janeiro, que está sendo organizado aí em Brasília. Qual que é a tua avaliação sobre isso? Olha, Pedro, primeiro, eu acho que essa relação de não se esquecer é muito importante. Se a gente não leva em consideração o que ocorreu na nossa história,
A gente tem dificuldade de se situar no presente e projetar um futuro. Então, todos nós repudiamos, né, qualquer ação que signifique censura, cerceamento da liberdade de expressão, prisão sem nenhum motivo, né, prisões estendidas, relativização do habeas corpus, né, a própria tortura, né, o fato de se impedir que advogados tenham acesso a autos do processo, né, se utilizar a lei de uma forma para os amigos e se utilizar a lei de outra forma para os adversários políticos. Então, nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil hoje, desculpe, né, como uma repetição da história, só que com outros atores e de uma outra forma. Se eu discordo de alguém, eu quero ter a possibilidade de debater com essa pessoa, de contraditar com essa pessoa, né, de fazer o diálogo para que as pessoas possam fazer, quem está nos assistindo, um juízo de valor sobre o que está certo e o que está errado. Não se combate a desinformação ou a mentira, né, se retirando as pessoas da possibilidade de estarem se pronunciando. Se combate com mais informação e com mais verdade. Tá? Então, nós estamos vivendo de novo um período sombrio da nossa história, né? Um período em que a democracia realmente ela está em perigo. No dia 8, inclusive, o presidente da República faz uma convocação a favor do que ele chama de democracia inabalável. Me parece, na verdade, que ele está fazendo uma ode à democracia relativa, porque esse mesmo presidente é aquele que vai estar representado formalmente em Caracas, na Venezuela, abraçando o ditador Maduro, que estuprou a democracia na Venezuela. É o mesmo que faz um discurso a favor da conciliação, mas todo dia quer dividir o Brasil entre nós e eles. Deveria estar buscando a conciliação e a pacificação. Nós deveríamos estar falando, por exemplo, de anistia, porque muitos dos que estão na esquerda brasileira hoje e ocupam o poder foram responsáveis por crimes de sangue, por assassinatos, por roubos a banco, né, por sequestros. E essas pessoas todas foram anistiadas e ocuparam postos importantes na política brasileira. O nosso Brasil tem uma tradição de pacificação quando tem líderes com legitimidade, com credibilidade, com capacidade de conduzir esse processo, não de dividir a sociedade. Então é evidente que no dia 8 de janeiro eu não estarei em Brasília por razões óbvias, que eu não vou convalidar essa farsa que o presidente Lula pretende apresentar à sociedade brasileira. Senador, eu gostaria de pegar um embalo aí no que o senhor está dizendo para a gente. Clarice Oliveira aqui falando, obrigada pela entrevista. Senador, ouvindo o senhor, a gente enxerga aí quase que um paralelo que o senhor está fazendo, então, um paralelo entre a perseguição política ocorrida na ditadura com o que está sofrendo neste momento o ex-presidente Jair Bolsonaro. É exatamente esse paralelo que o senhor faz? Não apenas ele, é um espectro ideológico importante e relevante da sociedade brasileira. Hoje é uma relativização, que é a palavra da moda, da aplicação da lei. Veja, por exemplo, o que aconteceu recentemente, o jornal Folha de São Paulo, que eu acredito que vocês respaldam como instituição séria, né, publica diálogos entre os juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com um funcionário do tribunal naquela ocasião, onde o funcionário ele é instado a usar a criatividade para produzir provas contra um adversário político. Então, esse tipo de situação é tão séria e foi tão banalizada, tipo assim, tudo é possível contra fulano porque ele é inimigo da democracia. Relativizar a lei, né, passar por cima das convenções, né, abrir mão dos direitos individuais. Então, nós estamos vivendo um momento em que a sociedade brasileira precisa entender que quando o diabo sai da garrafa, é difícil colocar para dentro. E ou a gente entende isso e passa a ter uma postura de que o Brasil ele é plural e que é possível e necessário que haja um contraditório e que as pessoas possam se posicionar, ou a gente vai caminhar gradativamente para um estado de exceção. Essa é a nossa preocupação. E esse é o nosso temor. Ok. Seguimos aqui ouvindo o senador Rogério Marinho, que tem uma baita história dentro do Congresso Nacional, também figura ali como uma liderança de oposição. Isabel Mega, a próxima a fazer uma pergunta, senador.
Senador, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria continuar nesse assunto para entender como é que neste ano vocês vão lidar com pautas como o PL da anistia. Vocês consideram que é uma proposta enterrada? Há outras propostas que podem vir a ser apresentadas para que abracem, inclusive, a própria situação atual de inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro? Olha, num país em que quem está sentado na cadeira de presidente foi condenado em 3 instâncias, por mais de uma dezena de juízes, né? Por corrupção, por malversação de recursos públicos, por dilapidação do patrimônio. Num país em que as empresas que confessaram e pediram desculpa publicamente, porque roubaram, porque se apropriaram de recursos públicos, estão sendo todas elas inocentadas, né, e perdoadas, e os contratos lenienses estão sendo atacados, né, nós podemos perfeitamente imaginar que o presidente Bolsonaro, que está inelegível porque reuniu embaixadores, ou porque participou de um ato público, ele tem todas as condições de reverter essa situação e se tornar de novo candidato a presidente da República. Nós vamos aguardar, confiando que haja maturidade, que haja serenidade e que as instituições funcionem e que a justiça reconheça que esse momento é um momento importante para o Brasil, inclusive de reconciliação. Vamos resolver nossas diferenças no campo apropriado, que é o campo da política. Não dá, por exemplo, nós estamos hoje no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, aliás, é feriado aqui na cidade do Natal, que é o dia considerado o dia mais importante da cidade, o dia da nossa fundação. Não dá para banalizar o fato de que no dia 15 de março agora vai completar 6 anos do inquérito de fake news, 6 anos. Então é um inquérito interminável, aberto de ofício, na época para, teoricamente, proteger ministros do Supremo Tribunal Federal de ações de críticas que estavam sendo feitas a eles e que se tornou uma espécie de ação universal. Nós temos hoje um juiz, um ministro que sozinho tem quase 70% das ações criminais que andam dentro, que estão transitando dentro do Supremo Tribunal Federal, tudo é conexo, né? Nós temos advogados que não têm acesso aos autos, nós temos julgamentos feitos em escalas industriais, nós temos uma absoluta disparidade da forma como as sentenças estão sendo aplicadas. Se você voltar um pouco no tempo, em 2017, a Praça dos Três Poderes foi transformada numa praça de guerra, com 35 mil membros do MST, do MTST, de sindicatos, que incendiaram ministérios e feriram pessoas, tá? E essas pessoas, nenhum deles foi condenado por atentado ao Estado de Direito ou supressão violenta do poder. Então, quem é cidadão e professa uma ideologia política diferente se sente como se a lei estivesse sendo aplicada de uma forma vesga, enviesada. Então, quem é de um lado sofre a lei de uma forma, quem é do outro sofre a lei de uma maneira diferente. Tudo é relativizado, que é a palavra da moda, né, do presidente Lula. A democracia é relativa. É tão relativa que ele continua abraçando os ditadores de ocasião, né? O Ortega lá na Nicarágua, o Maduro na Venezuela, né, amigo lá do Irã, do Putin, do Hamas, do Hezbollah. Então, esse é o novo normal no Brasil, né? Onde o crime, né, a corrupção passou a ser relativizada por uma questão formal. E quem pensa diferente ou quem se sente incomodado com esse tipo de situação passa a ser inimigo da democracia brasileira. Senador Rogério Marinho, muito importante ouvi-lo aqui na CNN, muitos minutos dedicados a isso, porque é a nossa missão sempre, ouvir as diferentes vozes, das diferentes cores, diferentes partidos e compartilhar informação com a nossa audiência. Muito obrigada. Eu não citei que o senhor é do PL, eu citei o nome, o senador, tudo, mas não citei o partido. O que é isso, senador? Senador do PL e é líder da oposição dentro do Senado Federal. Senador, muito obrigada pela gentileza. Bom dia. Obrigado a vocês, bom ano novo e tô de branco pela paz, viu? Abraço grande a vocês. Muito obrigada, que tenhamos toda essa paz.